O doutor Francisco está entrando. A graça e a paz, boa noite a todos. Bem-vindos a- ao ano 2025 do seminário. Nós estamos começando o nosso semestre agora, né? E estou muito feliz de ter vocês aqui nessa noite, nessa aula. Temos gente nova também, isso é muito bom. Mas nós, antes de mais, vamos dar início com uma palavra de oração e depois a gente parte para as saudações, tá? Eu vou pedir que Gilvânia, nossa secretária acadêmica, e faça essa oração neste momento. Por favor, irmã Gilvânia. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és sobremodo excelente, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo, tu és glorioso. Ó Pai, nós queremos te agradecer por mais esse ano, meu Deus. Queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor esteja direcionando todos os nossos trabalhos, que o Senhor esteja derramando a tua graça, derramando Amém. sabedoria sobre as nossas vidas. Nós te louvamos pela vida de cada professor, pela vida de Eliseu, que vai estar trazendo a palavra. Te louvamos também, meu Deus, pela vida, meu Deus, dos nossos pastores. Te louvamos também pela vida de cada seminarista e pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, nos dar força para continuar a jornada, para estarmos nos empenhando em nossos estudos, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. 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 Bem, mais uma vez, minhas boas-vindas a todos vocês, né? Bem-vindo ao nosso palestrante de hoje, o pastor Eliseu, né? Diretor da MOB, professor de evangelismo lá em Campinas, também no seminário no FMI do Sul. É uma alegria muito grande ter você com a gente, né? O pastor Francisco Carlos também está aqui, que é o nosso presidente de honra, deão do nosso seminário, tá? E eu ia dar uma oportunidade para cada um, eu sei que hoje não vai ser possível pelo tempo que a gente tem que aproveitar bastante o nosso tempo. Então, vamos ter durante as aulas tempo para a gente nos conhecermos, para a gente, né, nos apresentarmos melhor. Mas eu gostaria, primeiramente, no início desta aula, passar a palavra ao nosso presidente de honra, o nosso deão também, o pastor Francisco Carlos, que é o nosso, né, tem sido o nosso inspirador, é o idealizador desse ministério também, né? E no próximo semestre ele vai estar dando aula, ele está sempre dando aulas para a gente tem aprendido muito com ele. Pastor Francisco Carlos, dê uma breve palavra aos nossos alunos, aos novos que estão chegando também, os que estão retornando. Tá? A graça e a paz, Pastor Francisco Carlos. Está com a palavra. Meu Deus, acho que ele está. Vou dar um toque aqui. Eu vi, eu esse jogo de conexão. Aqui. Paz, tudo bem? Pai do Senhor, pastor. Tá me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo. Amém. É um prazer estar participando da aula inaugural. Pastor Eliseu, muito obrigado por estar nos colaborando nessa aula. É uma bênção tê-lo conosco. CT Bisba, para mim, não é sonho, não é realidade. Foi criado justamente pensando na imensa seara do Senhor, pensando naquilo que a igreja precisa, de obreiros qualificados, preparados para realizar a obra do Senhor. A nossa expectativa com o CT Bisba, quando criamos, e ainda é a mesma expectativa, é que ele contribua não só com o ministério local da Igreja Filadélfia de Guanambi, mas também com todas as nossas igrejas da nossa denominação. Minha expectativa também é que tenhamos um ensino bem qualificado, fundamentado nas Escrituras Sagradas, para que os nossos alunos tenham a autoridade de Deus, não a autoridade intelectual somente, mas a autoridade que vem do Espírito, que passa pela mente e pelo coração. Porque hoje nós carecemos muito de luz na mente e fogo no coração.
E acontece que nós estamos fazendo a inversão. Estamos buscando muita luz na mente, esquecendo de buscar o fogo do Espírito para o coração. E aí nós estamos criando obreiros mornos, insonsos, sem autoridade espiritual. E a minha expectativa com o CT Bisba é que os professores que ministrarem, eles tenham luz na mente, eu quero que fique bem claro isso, e fogo no coração. Que a chama do Espírito Santo palpite neles, não só para aprender teologia, mas também para aprender a ouvir a voz do Senhor, conduzindo e dirigindo e abrindo a visão para os campos missionários que continuam brancos para a ceifa. Que Deus nos abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Meu abraço a Giovânia, pastor Paulo, a nossa querida Rosa, Miri, que eu estou vendo aqui, Eliseu. Um abração para vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Eu vou assistir a aula aqui tranquilo e ouvindo a palestra do nosso querido pastor. Muito obrigado, pastor Francisco Carlos. Que aula, né? Já começamos bem. Né? Poxa, que aula abençoada, hein, mano? Peguem aí, pessoal, né? Essa instrução muito valiosa para todos nós. Muito obrigado, pastor Francisco Carlos. Pastor Jânio, nosso professor também, está aqui conosco, atual presidente do seminário. Miriam, que é nossa professora no curso avançado, né? Que estava nos prestigiando também. Né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Né? Eu não vou me demorar muito, porque eu sei, vocês têm outros compromissos. Pastor Eliseu tem outro compromisso também, né, meu querido? Mas muito bom ter você aqui. Eu já vou estar passando a palavra para você e depois a gente passa para os avisos e as instruções para o nosso seminário este ano. Eliseu, querido, bem-vindo para estar com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo Obrigado, convite, por ter aceitado o nosso convite. obrigado. Eu me sinto bem emocionado, alegre, empolgado e, ao mesmo tempo, um pouco inquieto por saber que nós temos um grande inimigo que é o relógio, o tempo. Tem um pastor nosso, o pastor Lima, e eu brinco com ele, José Limamente falando, tenho muitas coisas boas para compartilhar, mas sei da limitação do tempo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, honrado pelo convite, por participar dessa primeira aula, aula inaugural. Muito obrigado, Paulinho, pastor, toda a equipe de liderança dos seminários, professores. Falou agora há pouco o pastor Francisco. Me sinto muito encorajado. Acho que eu poderia já pegar essa fala dele e falar que o que a gente vai tentar fazer hoje é o casamento da mente e do coração, da reflexão e do coração. Eu acho que é isso. Nós vamos conversar muito sobre isso, tentar fazer esse casamento da mente e do coração. Obrigado. E como diz, sem delongas, sem demora, eu já quero começar. Eu vou compartilhar a tela, eu acho que é possível aqui. Eu, Deixa eu. eu Opa. acho que já está liberado aí, Aham. Ah, já está, que certo? bom. Aí Uhum. está. Aparece aí? Estamos vendo. E Ok. obrigado por fazer um cartaz tão lindo, viu, Rosa? Obrigado, me senti até apresentável nesses cartazes aí que vocês divulgaram. Estou vendo aqui Jaira. Jaira é uma alegria imensa ver a Jaira aqui nessa aula hoje, porque eu conheço bastante a Jaira e eu acredito no chamado dela, no que Deus ainda, não só do que está fazendo, mas do que ainda há de fazer. E ver ela se preparando aqui me enche de alegria. E está aqui por aqui também o Azaf. Espero que o Azaf deixe eu dar aula hoje, né, Azaf? Vai dar, vai deixar. Bom, a pergunta é essa: como pregar ao coração dessa geração? Eita, começou aqui a tosse do Azaf. Vamos lá. Como pregar o coração dessa geração? A família está crescendo. Está aqui já o Azaf, ali seus gêmeos. Não, a Miriam não pode falar agora. E a família crescendo. Perdão, me perdoe, irmãos. Eu preciso só um segundo.
Na hora de apresentar a família chegou. A família cresce, são novos desafios, e agora a Elisa também, que nasceu 40 dias atrás, e tem sido bênção. Estávamos falando agora mais desafios, mas ao mesmo tempo mais alegria, mais trabalho, mas muito mais celebração e inspiração também. E os desafios com a MOB continuam. Eu estou muito feliz com o que Deus está falando, e a gente caminhando com a denominação e com a Secretaria de Missões, trabalhando o tema Caminho, já sonhando com um grande ajuntamento de jovens de tudo que é canto em um só canto, em Maceió, em mais uma conferência inspiradora e de despertamento missionário dentro da nossa convenção, especificamente dentro da juventude. E um novo desafio que abracei recente, Estudos Bíblicos em Comunidades, é uma organização presente em mais de 120 países, trabalha semanalmente 94 idiomas. Saindo daqui, eu vou dar uma lição também para um grupo de estudos bíblicos. Nós estamos com mais de 1.200.000 alunos no mundo inteiro, e hoje eu tenho a alegria de ser parte dessa organização, trabalhando discipulado e estudo bíblico, e não só trabalhando, mas ajudando também outras pessoas nessa missão de desenvolver estudos bíblicos em comunidades. E a visão dessa organização, vidas transformadas pela palavra. Bom, voltando para a nossa aula, como pregar ao coração dessa geração? Eu tenho como alguns objetivos. Primeiro, saber o exercício contínuo de olhar para a palavra de Deus, ouvir o clamor dessa geração e alcançá-la com a pregação. E segundo, sentir-se encorajado a olhar para a palavra de Deus e perceber o quanto ela continua atual e também relevante para a nossa geração. Não há nada que inventar. Podemos sair daqui encorajados, sentindo isso, que realmente, e convictos de que a palavra de Deus continua relevante, sem necessidades de atualização. Ela é relevante para a nossa geração. E, por fim, fazer dispor seu coração para que seja sensibilizado a ouvir a voz do Espírito Santo, as Escrituras e os clamores dessa geração, a fim de respondê-la com autoridade, criatividade e ousadia. Bom, apresentados os objetivos, quero também, a título de introdução, a resposta a essa questão, como pregar o Evangelho ou como pregar ao coração dessa geração. É verdade que irá revelar alguma série de pressupostos. E o que acontece é que nesses pressupostos nós vamos deparar com alguns, como perguntas não respondidas. É possível que em algumas pregações, algumas mensagens, ou talvez, porque não muitas mensagens, também muitas perguntas não são respondidas. Um outro pressuposto, pregadores desconectados com as novas gerações, também mensagens rasas, púlpitos vazios e frios, falta de preparo do pregador, o problema das motivações equivocadas do pregador, o desafio da metodologia e elaboração da mensagem. Talvez aqui são alguns dos problemas que nós deparamos ao pensar uma resposta sobre como preparar uma mensagem, como ministrar de tal forma que nós toquemos o coração dessa geração. Importantes sobre o texto, imagino que o pregador tem para respaldar, para aportar ou fundamentar o seu conteúdo, a sua mensagem, a comunicação, é claro, é o texto bíblico. E como eu sei que nós temos um grande desafio hoje, que é o tempo, antes de pensar em algumas respostas, eu quero garantir a minha aula fazendo perguntas. Por quê? Essas perguntas serão mais interessantes do que as minhas respostas. Pelo menos você já começa esse primeiro dia de aula, e eu quero propor isso como perguntas indispensáveis para a gente começar, pelo menos, pensar que tipo de mensagem, que tipo de pregador vai alcançar essa geração. Bom, quais são essas perguntas? Eu quero pelo menos falar algumas aqui. Se você gosta de anotar tudo, eu posso mandar para você todo o slide dessa aula. Ao final, posso mandar para o pastor Paulinho e ele distribui aí para vocês, não tem problema.
Mas quem gosta de anotar, deixa um espaço aí para 10 perguntas. E a primeira pergunta que eu faço é: pensar numa mensagem, pensar e responder. Quem escreveu o texto? Importante pensar. Quem escreveu um texto? Se você quer trazer essa mensagem, uma mensagem que toque o coração, que fale ao coração, que responda as perguntas, pense, depois você vai entender por que isso é importante. Pense também, para quem esse texto foi escrito? Antes de compartilhar, domingo à noite, sábado, qualquer outro dia, pense, a mensagem que eu estou compartilhando hoje, aqui no Fundão, aqui em Guanabi, aqui em Tanque, Seraíma, aqui em Bom Jesus da Lapa, aqui onde você está, o Jânio, acho que é Guanabi. A mensagem que eu estou compartilhando hoje, antes de ser compartilhada hoje, para quem ela foi compartilhada originalmente? Primeiro, para quem ela foi compartilhada? Eu estou falando a intenção do texto. Quem escreveu, para quem escreveu. Pergunte também, ao perguntar isso, você está perguntando qual é o contexto, quando foi isso? O que estava acontecendo no momento em que o texto foi escrito? Quanto mais coisas nós sabemos, você vai perceber, quanto mais sabemos da origem do texto, do contexto, nós vamos saber também o impacto dela nos nossos dias. Também aqui, quais são as circunstâncias que levaram o texto a ser escrito? Ao pensar nisso, você vai, claro, você vai atrás de alguns livros, comentários, você vai atrás de dialogar com alguém, você vai olhar em algum lugar. Eu não sei, eu ainda, por mais que eu sou fã da inovação e admirador dela, e de alguma forma até poderia falar, mas não, enfim, eu acho que eu não encorajaria você ainda a ir pelo GPT agora. Deixe isso lá para frente. É muito cedo para você procurar no GPT, na inteligência artificial. Deixe isso mais para o futuro. Eu te encorajo a ler os bons comentários que você já tem em mãos, que você conhece, que são seguros, enfim. E ao ter esse material de amparo, de suporte para responder essas perguntas, pergunte também o que o texto significa, qual é a grande ideia ou o ensino central do texto que eu vou pregar nessa noite. Porque se eu penso nisso, eu já me lembro de falar o que eu quero. Eu já me guardo de falar qualquer coisa. Aqui eu já tenho uma resposta muito especial. Qual é a ideia central do texto? Tem muita gente que pega um texto para falar algo que quer, que deseja. Hoje eu vou escrever como é que eu posso vender muito. 3 passos, segundo João 5, como ser um bom vendedor. Cara, será que o texto, João 5, estou dando um exemplo, tá? Nem é outra coisa. Será que o texto está falando disso, de vendedor, de como vender bem hoje? Então, importante pensar qual é a ideia central do texto. Qual é a teologia bíblica? De que maneira esse texto se conecta ou se encaixa no contexto maior da Bíblia quanto à narrativa da redenção? A Bíblia não é um livro solto, cheio de pedaços. A Bíblia é um livro que tem o começo, meio e fim, e ela se comunica. E a grande pergunta é essa: qual é aqui, onde é que eu vejo, onde que esse texto está conectando com a mensagem central da Bíblia, a mensagem da redenção, a mensagem sobre o homem cai, mas há um plano redentivo. Em que ponto ele está conectado? Sétimo, o que nós temos em comum com esses personagens do texto? E aí já começa a trazer para o nosso momento agora. Aqui já podemos chamar de aplicação. O que nós temos em comum com esse texto? O que esse texto tem em comum com o meu contexto? O que esse contexto de 700 anos, perdão, 2.000 anos, 2.700 anos atrás, se eu estou pensando em Isaías, por exemplo, 2.700 anos atrás, o que esse texto, ou de 2.000 anos atrás, 2.060 anos, o que esse texto de Paulo tem a ver com esse meu contexto hoje? E mais uma pergunta: como a geração de hoje deveria reagir à verdade desse texto? O texto pode ser aplicado de maneira na vida do ouvinte.
Como ser tão prático o suficiente que o ouvinte saiba o que fazer com a mensagem depois do culto? Por que muitas vezes nossa mensagem não toca o coração? O pregador prega, escolhe um texto, fala tanto, fala, e aí termina o texto, essa geração vai para a pizzaria e não sabe onde esse texto se encaixa em um momento que ele está sentado com outras pessoas na pizzaria. Parece que não faz mais sentido. Parece que era uma mensagem para aquela época, para outro momento, para outro clima, mas acho que não tem nada a ver com segunda-feira no meu trabalho, não tem mais a ver segunda-feira na minha família. O que esse texto tem a ver? De que forma ele pode ser imprimido? Ou como é que eu posso imprimir esse texto no meu viver? E, por último, está aqui uma boa pergunta. Qual a maneira mais eficiente de comunicar essa mensagem do texto? Qual a melhor estrutura de mensagem ou esboço combina com o texto, ou com esse momento, com esse público que eu estou dialogando? Bom, eu penso que essas 10 perguntas, se a gente começar a pensar e responder todas elas e dar atenção a essas perguntas em todas as nossas mensagens, eu já diria aqui tranquilamente, é muito provável que a sua mensagem vai tocar o coração dessa geração. E é óbvio, aí você está pensando assim, onde é que está a oração? Pô, será que precisa falar de oração? É óbvio que tem que ter uma oração, é óbvio que tem que ter uma vida de sintonia com o Espírito Santo, é óbvio que tem que ter uma vida conectada com Deus, é óbvio que tem que ter uma vida de paixão com Deus, é óbvio que tem que ter uma vida exemplar, de coerência entre o que se fala e o que se faz, é óbvio. Estou pensando mais aqui nesse momento, já que estamos em uma aula sobre pregação, e algumas questões mais técnicas. Bom, mas eu posso dizer que, se você quer anotar aí, anote. Mas eu acho que você não vai esquecer disso. Você precisa ter uma vida de sintonia, de busca, de paixão. Bom, mas fique tranquilo, em algum momento esse assunto ele volta. Certo de que eu tenho alguns minutos mais, eu queria pensar em algumas dicas importantes. Qual é a mensagem que vai tocar o coração? Eu quero te encorajar depois a continuar essa aula em uma caminhada de leitura. Tem um livro que tem muito dele, pelo menos desses livros, nessas próximas dicas. Principalmente, eu gosto do capítulo 4 do Timothy Kelly, Pregação. Se você ler o Timothy Kelly, eu não preciso nem indicar você ler todo esse livro, mas se você lesse pelo menos o capítulo 4, perdão, o capítulo 2. O capítulo 2 desse livro já seria suficiente para conectar um pouco mais, aprofundar um pouco mais do que estamos falando. Um outro livro indispensável, acho que todo... Já viu aquela dica, alguém fala assim, qual livro que todo pastor, pregador deveria ler antes de morrer? Eu acho que esse livro, sem dúvida, Amplia, do pastor Helder Favarin. Esse livro tem como... quem fez o prefácio, o pastor Hernandes Dias Lopes, e esse livro ele é fruto tanto de uma vivência, de um coração quente, de um coração apaixonado, de um coração que arde, mas também de uma mente que pensa, de um raciocínio, de um intelecto também. Então, há um casamento perfeito aqui entre a chama e o intelecto. Livro do pastor Helder Favarin, para mim, sou suspeito falar dele, sem dúvida, um dos grandes pregadores da atualidade e que mais consegue alcançar o coração dessa geração, Helder Favarin. E tem um outro livro apaixonado, acho que todo seminarista deve ler esse livro. Se você perguntar ao Paulinho, ele vai te ajudar a alcançar esse livro. Esse livro é do pastor Pedro Mendes, Pregador, Fale de Cristo. Pregador, Fale de Cristo. É um livro apaixonante. E tem um livro de um pastor de 92 anos de idade, ele escreveu ao jovem pastor. E ele começou a fazer algumas observações depois de uma pergunta: o que você faria de novo? E eu tenho algumas citações também desse livro nessa aula de um pastor, e ele tem bons conselhos e boas dicas sobre pregação. E pensando numa linguagem acessível, já que é um livro que tem uma premiação nacional, é claro, eu poderia falar, pensando na parte de comunicação, palavras, eu colocaria Um Café, por Favor, porque ele também, de alguma forma, ele está falando com a liderança, e é um livro importante
porque tem alcançado essa nova geração, tem comunicado bem com a nova geração. Bom, tendo apresentado um pouco de alguns livros que aportam nossos próximos passos, e vamos para as dicas. Bom, já citei aqui o Timothy Keller, e algo importante para a gente que quer pensar nessa pergunta, como alcançar essa nova geração. Em primeiro lugar, é pregar com afeições verdadeiras. Seja você mesmo. Não precisa copiar ninguém, seja autêntico. Você sabe que os vídeos de internet, TikTok, Instagram, YouTube, a autenticidade está em número 1. Aí você vê, nossa, que vídeo tão bobo e deu tanta repercussão. No fundo, o jovem tem carência de autenticidade. Por que um vídeo de um cara como o Whindersson Nunes chega a milhões de alcance? Porque a maneira como ele fala é tão autêntica ao ponto de um outro se ver naquilo. A mãe jogando uma sandália no filho que pisou no chão, que está molhado, aí não pisa aí. E quando ele conta isso de uma maneira tão simples, as pessoas se veem nesse vídeo, nessa história. Então, a autenticidade, eu diria que está em número 1. Autenticidade. Seja autêntico. Não precisa copiar ninguém. E, acima de tudo, seja a pessoa que Deus quer que você seja e Ele vai te usar do jeito que você é. E do seu jeito, da sua maneira. Você não vai ser nem melhor nem pior. Você vai ser você. Não é nem pior nem melhor. Você vai ser você. E eu te encorajo nessa aula a ser você, autêntico. Claro que nós podemos inspirar em pessoas, mas sem perder a nossa identidade. Pregue de forma imaginativa, com boas ilustrações. Faça com que o ouvinte viaje na tua mensagem, não viajar para o mundo, para outro, mas empolgar com a tua mensagem. Quando você fala de forma que parece que a pessoa está vendo Moisés passando o Mar Vermelho, a água se abrindo. Você, às vezes, as histórias, as ilustrações mexem com as emoções, mas não iluminam a mente. Agora, certifica as duas coisas. Ilustrações realizam as duas coisas. A mente e o coração, a imaginação. Então, não é só a emoção, mas é também a mente. Então, pregue de forma que as pessoas... e que ela seja tomada pela palavra. Esses dias, estava dando banho nos meus filhos, era o Azaf, e estava já na parte de trocando, secando ali o Azaf, e ele para e fica... Azaf, e Azaf não reagia. Azaf, o que está acontecendo? O filho, Azaf, e ele não reagia, e eu toco nele, e ele, que foi, papai? Eu que te pergunto, o que foi? O que está acontecendo? Eu só estava pensando na Arca de Noé. É importante a gente ser tomado pela palavra de uma forma tão especial que estou vidrada. Eu estou pensando na Arca de Noé. Eu estou pensando na mensagem. Então, pregue, crie histórias, ilustrações. Cuidado para não encher também a mensagem, a tua pregação de histórias, senão você é mais um contador de história do que um pregador da palavra de Deus. As histórias são para ilustrar a palavra. Tá bom? Vamos lá. Tem um áudio ligado aí, que eu acho que eu estou ouvindo minha voz 2 vezes. Terceiro, pregue-se de forma maravilhada. Se quisermos, né, falar o coração dessa geração, devemos pregar de tal forma maravilhosa ou maravilhada como é a mensagem das boas novas. Tem gente que prega uma tristeza e como é que isso vai contagiar? Nós precisamos pregar com alegria. Se a mensagem das boas novas é de esperança, precisamos pregar de forma que há esperança. Talvez os pregadores mais velhos, os crentes mais velhos aqui, já ouviram pastores ilustrando aquele palhaço que estava na rua e o pregador que pregava do outro lado da rua. E aí o pregador todo descontente aproxima-se do palhaço e diz, eu não aceito, eu aqui pregando a Bíblia, a verdade, e poucas pessoas se aproximam, e você com essa palhaçada e tanta mentira, tanta gente do seu lado. Não é possível que as pessoas amam mais a mentira do que a verdade? E o palhaço, limpando a sua maquiagem, olha para o pregador e diz, é que você fala de verdade como se fosse mentira, e eu falo de mentira como se fosse verdade. Precisamos falar da verdade com convicção. A maneira como nós falamos
pode tocar o coração dessa geração. Porque às vezes, poxa, essa pessoa fala de uma maneira tão convicta que, mesmo sem querer, parece que até eu já estou crendo. Alguém já falou assim para mim uma vez. É por isso que eu digo que é possível. Então, pregue de uma maneira maravilhada. Pregue de forma memorável. Se há algo que torna um sermão memorável, é a sua perspicácia. Ninguém nunca explicou assim, mas aí, de repente, você falou algo, nossa, que profundo, que especial. E essa pregação ela é memorável, ela é penetrável. Porque, é claro, ela não acontece de qualquer maneira. Ela é fruto de pesquisas, ela é fruto de muita leitura, ela é fruto de muitas boas conversas. E você pode trazer algo especial, algo profundo, um assunto especial naquela mensagem. Uau, já li esse texto várias vezes, mas ninguém nunca me falou isso. Primeiro, você tem o Espírito Santo para te inspirar, para te mostrar, para te revelar. Mas o Espírito também lembra que ele faz lembrar. Lembrar o quê? O que aprendemos, o que estudamos, o que buscamos. Pregue-se de forma prática. Pense nos seus ouvintes, onde eles vivem, os ambientes que eles frequentam, o que eles fazem durante a semana, e ajude eles a aplicar a dinâmica do Evangelho alinhada ao texto do sermão para produzir mudanças práticas. Aquilo que eu falei em pergunta, já que chegamos aqui, que bom que dá tempo de explicar um pouco. Como é que eu posso aplicar essa mensagem no meu contexto, se eu sou um agricultor, onde essa mensagem se aplica no meu mundo de plantador, de cultivador, sei lá, assim que fala, de plantador. Se eu sou um motorista de aplicativo, como é que essa mensagem se aplica na minha vida de motorista? Se eu sou uma dona de casa, estou cuidando da minha casa, eu trabalho na minha casa, como é que isso se aplica na minha vida, como esposa, como marido? Então, uma vez um professor de homilética me disse assim, depois que eu lhe perguntei, como é que o senhor consegue falar 6 vezes, 6 mensagens em um acampamento e cada dentro do mesmo tema, e profundo e mais profundo, e não repete, e sempre tem uma novidade? Ele falou assim, quanto mais você conhece o seu público, mais você tem o que falar para ele. Quanto mais você está envolvido com o seu povo, mais você sabe o que falar. Isso faz sentido porque eu acho que foi isso que John Stott quis dizer. Ouça o Espírito, perdão, ouça o mundo, ouça o Espírito. E eu acho que é Billy Graham que vai dizer assim, em uma mão o jornal e a outra mão a palavra de Deus, dialogando mundo e atualidade. Às vezes nossa mensagem parece que não tem nada a ver com o mundo atual, não tem nada a ver com as notícias de TV, ou as manchetes, ou os vídeos de internet. Parece que a nossa mensagem está muito desconectada. A grande pergunta é, como é que nós podemos conectar a nossa mensagem com o dia a dia, com o contexto, com a vida dos nossos ouvintes? Algumas dicas? Converse com pessoas diferentes. Eu descobri que a minha mensagem melhorou muito quando eu voltei a estudar, foi na minha época de mestrado, não por conta do mestrado em si também, mas não por conta disso, mas porque eu fiquei muito tempo com pessoas não cristãs. Eu comecei a ouvir perguntas, comecei a ouvir mais sobre o dia a dia. Eu estava muito envolvido com crente, parece que eu só estava falando para crente. E muitas vezes, crentes do meu mundo, não de outros, de outras experiências ou outros contextos. Então, seria importante a gente pensar nisso, conversar com pessoas diferentes, fazer perguntas às pessoas, ouvir as pessoas, diversificar a imagem das pessoas que você tem em mente. Sabe o que eu fiz uma vez, depois que eu aprendi isso? Pelo menos isso deve ter aí uns 4, 5 anos que eu li isso pela primeira vez. Não, 2017, não sei quantos anos tem, foi 2017. Eu comecei a imprimir a foto das pessoas da nossa igreja. Eu elaborava a mensagem olhando para a foto. O que isso tem a ver com o meu irmão que estará sentado hoje? O que isso tem a ver com esse meu irmão que vai estar amanhã na universidade, que amanhã vai estar num trabalho? O que isso tem a ver? Eu comecei a olhar para a foto da igreja, literalmente, a fotografia da igreja, foto das pessoas da minha igreja local. E eu acho que isso pode nos ajudar bastante. Bom, eu acho que não é preciso também... vou pular aqui, para a parte de querer ser prático, buscando ser prático, é que, eu já falei isso na pergunta também, o grande desafio é esse. O que
que o jovem, o que que essa geração, como é que ela pode compartilhar o que ela aprendeu. Acho que a frase que eu estava pensando está escrito aqui, é que ser compreendido é melhor do que ser impressionante. Às vezes a gente quer ser tão impressionante, fala, 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 cria tantas palavras, acho que o pastor falou isso antes, tanto de intelectualismo e procuramos tanto isso, esquecemos que o que a gente precisa é ser compreendido. A pergunta é, será que a pessoa entendeu a mensagem? Será que ela sabe o que ela vai fazer aí com a mensagem depois do culto? E essa pergunta ela sempre vai voltar, porque, como eu escrevi lá na frente, é o ponto alto desse bate-papo, é o ponto alto dessa aula. Como aplicar a nossa mensagem? É isso que o jovem quer. Como é que eu posso aplicar essa mensagem? Como é que eu posso viver essa mensagem no dia a dia? Pregue o que Deus deseja que você pregue. Não pregue porque todo mundo está pregando, porque todo mundo está falando disso, eu vou falar disso. Não, não, não. Pregue o que Deus deseja que você pregue. E para isso você precisa estudar a palavra e você precisa, é claro, estudar essa geração, ver, será que é isso de fato que essa geração precisa escutar? E aí, se eu volto à primeira sugestão, ouvir, lá fala também sobre oração. Será que é isso que essa geração precisa escutar? Ou eu estou falando porque eu vi na internet um esboço, achei legal e não deu tempo de preparar a mensagem, eu vou pregar isso hoje. Eu vou pregar isso hoje porque eu estou preparado para pregar só essa mensagem hoje. Eu vou pregar isso hoje porque acho que isso vai ser legal. Pregue-se de forma cristocêntrica. Lembre, Jesus é o caminho por excelência para que passemos de informar a mente para alcançar o coração dessa geração e, primeiramente, informar para mostrar a todos a beleza. Mostre a beleza de Jesus. E nós podemos ver isso, tem um comentário aqui que eu estava lendo, quando Paulo fala em 2 Coríntios, qual é a mensagem, perdão, 1 Coríntios 15, qual é a mensagem, o que ele recebeu e o que ele transmite. Isso me lembra que, de fato, o que é o Evangelho. E ser cristocêntrico é colocar Jesus no centro da nossa mensagem. As pessoas precisam identificar com Jesus. E nós podemos encontrar Jesus em todos os textos. Em todos os textos, isso vai apontar para Jesus de alguma forma. Tem uma frase, talvez um tanto polêmica, eu vou deixar aí depois para o pastor Paulinho, os professores, a Emília, pastor Jânio, pastor Francisco Carlos, eu vou deixar para vocês. Mas eu penso que nem sempre pregar a Bíblia é pregar o Evangelho de Jesus. A verdade bíblica é importante, mas nem toda verdade bíblica é verdade evangélica, porque pode ser um texto fora de texto. E aí os tradicionais quando falam tradicionais de época, vão lembrar que texto sem contexto é pretexto. Acho que é assim que a gente falava, né? Texto sem contexto, acho que é isso. Contexto é pretexto. Por que eu estou dizendo que nem sempre pregar o evangelho é pregar a verdade bíblica? Ou, perdão, nem sempre pegar uma palavra bíblica é pregar o evangelho. Eu vou dar um exemplo. Aqui eu cito Abraão, mas, na verdade, eu trago um texto, acho que é o do John Wilder, aqui é o texto dele, aparece aí. Eu vou trazer Davi, porque Davi é muito conhecido. Vocês lembram do Davi? Acho que, não sei se é o Timóteo Keller que traz o Davi, enfim, mas acho que nós conhecemos bastante a história do Davi, dá para aplicar aqui nessa aula. Por exemplo, nós vamos em um culto de oração e lá está Davi. 5 passos para o sucesso. 3, né? Para não demorar aqui. 3 passos para o sucesso. Primeiro, não tenha medo do gigante. Segundo, tenha sempre uma arma na mão, uma pedra, seja preparado. Terceiro, aí fala um outro lá. E aí essa pessoa ouviu, maravilhado, que mensagem poderosa, amém. Amanhã eu vou passar no vestibular, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser um gigante, legal. E não se assuste se eu disser para você aqui, compartilhar com você, que é possível que essa pessoa vá para o inferno dando gigantes. Ela ouviu uma mensagem que é verdadeira? Sim. Mas é o evangelho? Não. Por que eu digo que ela pode ir para o inferno? Porque ela não encontrou Jesus nessa mensagem. Ela ouviu 3 passos para o sucesso e não encontrou 3 passos para ter um encontro real com Jesus. Poxa,
Como é que poderia, então, encontrar Jesus? E como é que eu posso conectar esse texto com o Evangelho? Bom, poderíamos pensar nisso, preparando durante a semana o sermão da próxima mensagem, quem sabe, o próximo sermão. Mas, no mínimo, tem muita conexão importante. Eu lembro que Jessé chama Davi, seu filho, para encontrar seus irmãos ou seus outros filhos no vale. E parece que foi isso que Deus fez. Chamou Jesus, seu filho, para vir ao encontro, ao nosso encontro. Assim como Jessé enviou Davi, Deus enviou Jesus. E lembre que Davi levou algumas coisas. E entre o que Davi levou estava ali pão. Parece que foi isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Tem algo mais. Davi disse: muitos saberão que há Deus em Israel. A vitória de Davi representa a vitória do povo hebreu. A vitória de Jesus representa a nossa vitória. Além de uma linhagem que poderíamos dizer e compartilhar que é da linhagem de Davi que Jesus vem, é da linhagem de Davi que Jesus essa história tem uma conexão especial. E, bom, além de outro, há algo mais que podemos aplicar nesse texto e trazer desse texto. Mas é muito importante a gente pensar o que essa mensagem de Davi tem a ver com a mensagem central, a mensagem de redenção. Há um Deus que sempre cuidou do seu povo. Há um Deus que preza pela sua história. E Deus tem uma história. E essa história é diferente do que diz o Teilhard de Chardin, aquele teólogo francês que talvez vocês tenham lido, que constrói uma teologia mais aspiral, que tudo vai e volta para o mesmo lugar. Não, Davi venceu. Por quê? Lembre que a teologia que nós cremos é: nós saímos de um lugar, estamos em direção a um outro lugar. Então, Deus preza pela sua história. Deus é fiel em toda a sua história. E é por isso que Davi venceu. Porque Deus, por amor a Deus da história. Deus é o dono da história. E o Deus que é dono da história continua sendo dono da história dos nossos dias, da nossa vida, da nossa vocação, do nosso chamado. Deus continua escrevendo a sua história. E nós somos parte dessa história. Bom, tanto no Novo quanto no Velho, podemos falar sobre o Evangelho, podemos falar sobre Jesus, porque ele é encontrado em toda a Bíblia. Tudo que nós precisamos pregar precisa começar em Jesus, passar por Jesus e terminar em Jesus. Pregar sobre Jesus nunca será algo fora de moda. Há uma citação importante que vale a pena trazer esse recorte. Quando perguntou para o pastor John Wilder, ele falou assim: se você fosse começar aos 92 anos, se você fosse começar tudo de novo, o que você faria? O velho homem cansado deitou-se em sua cama, fixando em mim os seus fracos olhos, falou-me com branda voz: se tivesse de viver outra vez, ele respondeu, nesse mundo, uma coisa eu estou certo que faria. Sempre que subisse ao púlpito para pregar, pregaria a salvação. Mais na frente ele vai falar: eu pregaria sobre Jesus e eu pregaria o Evangelho. Tinha ele sido um bom pregador e agora, aos 92 anos de idade, ali se deitou para morrer. E ele disse: eu pregaria sobre Jesus, eu falaria mais sobre o Evangelho. Então, se desejamos pregar o coração dessa geração, precisamos estudar diligentemente, porque tudo isso não vai acontecer por uma acaso. Eu gosto de mágica, vocês sabem disso, mas isso não vai acontecer como uma mágica. Isso não vai acontecer de qualquer maneira. Isso vai exigir de nós muito estudo, preparação. E é muito bom falar isso, porque eu estou falando com quem está se preparando. E vocês estão aqui se preparando. Parabéns. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho. Essa geração percebe quando uma aula não é bem dada pelo professor. E não será diferente com a nossa pregação. A nossa geração sabe quando a gente não preparou a mensagem. A nossa geração vai saber quando a gente preparou assim, pegou a mensagem da internet. E deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu ainda morava em Aracatu. E meu pai arriscou me convidar para pregar em um culto.
Eu não sabia o que era teologia, eu não sabia o que era homilética, eu não sabia o que era pregar, mas eu estava tendo a oportunidade de aprender a pregar pregando. E meu pai disse que eu pregaria em um culto de terça-feira. E naquela época, já existia sites, era internet de escada, mas já existia. E já existia a curiosidade de preparar uma mensagem da internet. E eu peguei uma mensagem da internet e eu preguei uma mensagem sobre 7 pontos da internet. Uma mensagem pronta, um esboço pronto. E eu não citei a fonte. Passa-se o tempo, meu pai disse que foi uma boa mensagem, agradeceu, e eu não disse que era uma mensagem da internet. Talvez eu estava aí perto dos meus 19, 18 anos. Chega-se um culto especial. Lá vem o pregador de fora. É culto especial. E o pregador de fora, ele traz uma mensagem e ele prega os meus 7 pontos e até as minhas 7 ilustrações. E meu pai, o que aconteceu? Não é possível. E aí eu disse, meu pai, provavelmente ele pegou da mesmo site que eu peguei. A mesma mensagem, o mesmo tema, os 7 pontos e as 7 e até as histórias, as ilustrações e a conclusão. Meu pai, não pode ser muito Deus nessa mensagem, é mais curiosidade, só pode ter. E aí meu pai ficou sabendo que eu e o pregador de fora pregamos na internet. Os olhos de Deus estão em toda parte. Você pode até pregar a mensagem de alguém, mas por favor, aprenda comigo depois do meu erro. Avise. Eu estou compartilhando uma mensagem que eu vi em tal lugar e eu quero compartilhar nessa noite. E Deus fala, Deus, você não é pecado você pegar a mensagem de alguém, mas seja honesto, seja verdadeiro. Nós falamos sobre isso. E isso vai tocar o coração dessa geração. Prepare a mensagem. Não pegue nada pronto. E hoje está cada vez mais fácil encontrar de onde é a fonte. Trabalhe a estrutura da mensagem com uma boa introdução, esboços bem definidos e uma conclusão clara. A introdução deve ser aquilo que vai chamar a atenção das pessoas. Então, quanto mais empolgante a introdução, isso vai levar a pessoa a acompanhar você até o final da mensagem. Então, uma boa introdução, uma boa elaboração dos pontos, da estrutura da mensagem, os tópicos e uma conclusão que leve o ouvinte a entender o que ele vai fazer com aquela mensagem. Se desejamos pregar e tocar o coração dessa geração, precisamos orar. Falamos sobre isso. Precisamos orar. Regar a nossa mensagem de coração, que ela cresça e gere frutos e que possamos ver a prosperidade dessa mensagem, o resultado dessa mensagem. E lembre, não é sobre barulho. Eu postei isso esses dias no meu Instagram. Trovoada sem chuva não faz planta crescer. Não é barulho, não é trovão que vai fazer a planta crescer. É uma chuva. E precisamos regar a nossa mensagem com a água do céu, com a chuva celestial, com a chuva divina. Ore, pregue, cada momento, pare em algum momento da mensagem, ore, joelhe, dobre seu joelho. Deus, fale com uma igreja nessa noite, ou fale com a igreja nessa semana, que dia você está preparando, fale, ore várias vezes, ore durante a semana, ore sempre. Deseja pregar e alcançar o coração dessa geração? Seja claro, prático e objetivo. Tão prático, repito, permita-me ser, você repete bastante, bom, não lembro, você é prolixo demais. Isso é intencional, porque eu quero que essa ideia da prática fique. Isso deve ficar. E eu vou repetir, que essa geração saiba o que fazer com a mensagem, com o que ela acabou de ouvir, como ela vai colocar em prática e compartilhar com outras pessoas. Tem uma frase bem legal que diz que, já citei, ser compreendido é melhor que ser impressionante. E aqui está, por isso que eu disse, aqui está o ponto alto da mensagem. E aí, eu quero concluir dizendo o seguinte. A conclusão vai dizer o seguinte. Talvez eu traga um devocional bem rápido, algo bem prático de uma mensagem. Acho que talvez eu faça isso ainda.
Mas já caminhando para a conclusão. Então, depois de tudo, como arrasar no púlpito? Arrasar no púlpito. Da mesma maneira que eu li um texto há muitos anos atrás, como arrasar no louvor, na música, eu quero traduzir isso para a mensagem, para um púlpito. Como arrasar? Se você quer arrasar no púlpito, pregar mesmo arrasando, não ore, não estude, não se prepare, não seja humilde. Aí você vai arrasar mesmo. Aí arrasar mesmo, vai ficar muito arrasado com você e os outros, e quem ouviu. É só não orar, é só não buscar o Deus, é só não estudar, é só não se preparar, é só não ser humilde. E essa ideia da humildade é importante. Me lembro do pregador que subiu todo vaidoso, todo cheio de si, todo ensimismado, com um esboço, achando hoje eu vou arrasar. E aí, de repente, a igreja tinha um bom e forte ventilador, levou o seu esboço e caiu debaixo do órgão, que ele não conseguiu pegar o seu esboço. E agora o que eu vou fazer se as minhas anotações? E ele ficou mais perdido do que Adão no dia das mães. E agora? E ele prega muito mal, ele não lembra das anotações, e ele desce todo quebrantado, todo humilde. E a irmãzinha cheia de Deus vai falar assim para ele: se você tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Humildade, quebrantamento. Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. Bom, se podemos praticar um pouco mais, antes de praticar um pouco mais, eu queria aqui abrir o microfone. Eu tenho mais 15 minutos, Paulinho. Mas se a gente pudesse abrir o microfone aí para algumas colocações, algumas perguntas, algumas correções, eu acho que é válido. Pode ser? Com vocês. Pode Não ser. sei se falei muita coisa e, enfim, tentei ajudar aqui com coisas práticas. Quer comentar, fazer uma observação, uma pergunta, uma correção também, fique à vontade. Então dá para Faz falar. sentido? Será que faz sentido? Alguma coisa que falamos faz sentido como uma boa mensagem, uma mensagem que vai alcançar o coração? O que vocês acham? O Plínio está Tem tudo louco a para ver, falar pastor. ali, eu estou vendo. Fala, fala. Tem tudo a ver, pastor. Tudo a ver. Muito boa a aula. Graça e paz a todos, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem. É interessante um dos pontos que o pastor falou sobre seja você, que assim, às vezes a gente vê um pregador de fora, alguém que a gente vê no YouTube, algum pregador famoso e tal, e a gente fala, meu Deus, eu nunca vou ter essa eloquência na fala, nunca vou saber falar dessa forma, não sei ministrar desse jeito. Mas eu aprendi que Deus ele nos usa da forma que a gente é, entendeu? Eu teve um tempo, assim, quando eu comecei a ser mais ativo na igreja, no ministério, eu falava, oh meu Deus, me ajuda a mudar para as pessoas me levar mais sério e tal, que assim, quem me conhece sabe que eu sou brincalhão e tal. Aí um dia eu fui conversar com a líder de jovens, que era a líder de jovens aqui na época, Carla. Aí eu conversei um bocado com ela, porque o pastor tinha me pedido para dar um discipulado com a turma. Eu falei, ó, Carla, o que que eu vou fazer para as pessoas me levar mais sério e tal? Ela falou, Plínio, Deus ele vai te usar da forma que você é, você tem que ser você. Então, assim, é muito interessante isso, porque às vezes a gente quer ser igual aos outros, mas Deus ele vai nos usar da forma que a gente é, ele já determinou dom para cada um de nós. Era só isso, só, gente. Deus abençoe. Estou muito feliz também de estar retornando às aulas e Deus abençoe a todos. Boa noite. Mas alguém quer comentar? Faz sentido? É isso aí? Acrescentar algo mais? Olá, paz. Eu fiquei pensando na fala quando você disse que quando a gente termina a mensagem, a pessoa precisa sair do culto sabendo o que ela vai fazer com a mensagem, né? Que aí acho que é aquela pergunta que a gente faz: a mensagem foi boa? Então, quando é que a mensagem é boa? É quando eu saio do culto entendendo o que que eu vou fazer com ela.
Então, assim, como é que seria isso mesmo assim? Então, ajuda, eu acho que falta um. Como é que seria isso na prática, né? Perdão, como é que eu vejo na prática? Repete a pergunta, elabora, Como é me que eu, ajuda aí, Miriam. assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter na minha pregação para eu sair do culto sabendo assim, ó, os irmãos, eu consegui trazer a mensagem que os ouvintes saíram daqui entendendo como eles vão praticar. Porque Entendi. o que me chamou a atenção é que a gente vai assim, o que é uma mensagem boa? O que ficou claro para mim na sua fala é que a mensagem é boa quando eu saio do culto sabendo o que eu vou fazer com essa mensagem. A Sim, mensagem entendi. boa não é só aquela que toca minhas emoções, né? Não é só aquela que me deixa ali emotivo no culto, mas que eu saio dali consciente de algo. E como é Uhum. que quais são os cuidados que eu tenho que ter para que eu tenha essa convicção que eu consegui levar uma palavra que as pessoas saíram ali. Tá. Primeiro lugar, se você foi fiel ao texto, você foi fiel à escritura, o texto, a ideia central, eu falei muito sobre a ideia central, você foi claro o suficiente, por isso que eu falei do contexto, você tocou pontos que essa pessoa convive no dia a dia, durante a semana, você falou de uma linguagem que ela entendeu, você aplicou o texto, qual que é o ensino? Por exemplo, sabemos que Lucas, ele vai. Vou ver um texto em mente aqui, rapidão, me veio aqui. Tá. Lucas ele tem uma intenção de escrever para Teófilo. Quem é Teófilo? Um novo convertido. E o que Lucas escreve para Teófilo é sobre o quê? O que ele está falando? Qual a importância desse texto para a vida de Teófilo? Então, tem uma estrutura, tem um. Tá. Agora a pergunta é: o que o texto de Lucas agora tem a ver para a vida do meu irmão que está me ouvindo nessa noite? Então, fidelidade ao texto. Eu sei o que Lucas estava falando para Teófilo. Se eu sei o que Lucas estava falando para Teófilo, eu sei o que eu estou dizendo para os meus irmãos hoje, 2000 anos depois. Não sei se você está entendendo. Eu preciso saber o que aquele está falando. Se eu tenho clareza com o que o texto está falando naquela ocasião, e eu sei que eu estou falando hoje, eu sei que eu posso, com a graça de Deus, aplicar esse texto na vida do ouvinte, de forma que ele entenda o que vai fazer com esse texto, vai dessa preparação da semana, da compreensão do texto, ser fiel ao texto. Se eu fui fiel ao texto, fui claro, preparei, não gaguejei, elaborei bem a estrutura do texto. Não, o cara é animado, ele é engraçado. Então, eu não entendi a mensagem, eu dei risada. Eu dei muita risada, mas eu não sei o que ele pregou. Eu sei das piadas. Ele vai lembrar da piada, da ilustração, do riso. Eu gosto, o Príncipe que ele é engraçado, eu gosto da graça. Eu tenho um lema e uso, falar da graça com graça, a graça que faz rir, é a graça que vai chorar. Mas a minha preocupação é, eu não prego para ser engraçado, ou eu não quero ser engraçado. A pergunta é, o meu jeito engraçado está levando a uma compreensão fiel ao texto? Ou sou só um humorista, só um cara motivado ali, animando um animador de plateia? Não. O cara saiu de lá empolgado com a mensagem, com eu empolgado, ou com o texto que ele entendeu? Acho que essa é a grande pergunta. Ele entendeu o que eu quis dizer? E a grande pergunta é: eu consegui falar o que eu quero falar? Respondo isso, eu acho que você vai ter a sua resposta. Às vezes vai responder e complica mais ainda. Você tem mais 6 meses aí para caminhar juntos. Pastor Eliseu, O... é extremamente importante na nossa geração, que é uma geração acostumada com uma mensagem extremamente egocêntrica. E como o pastor enfatizou, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem cristocêntrica. Aqui estamos para apresentar Jesus Cristo, o plano de redenção, e aí, de que forma nós conseguiremos alcançar esse público que está acostumado com aquela mensagem mamão com açúcar, egocêntrica, de como vencer na vida, de como ter sucesso, de como alcançar os seus projetos. Como nós, pregadores do Evangelho, conseguiremos alcançar esta geração que está acostumada com esse tipo de mensagem, sabendo que a nossa mensagem deve ser cristocêntrica?
Tá. Primeiro, vamos lembrar sempre que nós somos pregadores. Nós somos o carteiro, né? O carteiro, quando ele entrega uma carta, ele não pode alterar a carta. Vocês devem ter escutado isso. O carteiro, ele tem uma carta. Hoje ninguém nem sabe o que é carta. Explica aí para o pessoal da geração aí Z, B. Bom, a carta era um negócio que escrevia, aí a pessoa terminava, vira quando era para um namorado, vira a folha, mas não vira o coração, com essa caneta e tal. Cartas. Então tinha uma carta. A pessoa Então o carteiro, ele entrega uma carta, mas ele não altera a mensagem da carta. Em primeiro lugar, só sempre é não alterar a mensagem da carta. Segundo, eu mostrando na minha vida. Cristo é o centro da minha vida. Paulo fala assim, né? Sede meus imitadores. Então, eu vou falar com essa geração. Olha, coloque Jesus no centro da vida de vocês, como nós, com a graça de Deus, queremos colocar. Vocês foram convidados essa noite, estão aqui, e talvez você nem goste de igreja, porque a gente é chato. Você também é chato. Mas sabe que nós colocamos Cristo no centro da nossa vida e Ele está trabalhando em nós. Eu te convido, seja parte para que Ele também trabalhe em você, como Ele está trabalhando em nós. Para que Ele seja o centro da sua vida, como Ele é o centro da nossa vida. Então, mostrando com a vida, com o testemunho e o texto sendo fiel ao texto. Agora, quem vai fazer a obra é Deus. Não sou eu. Deus, tem gente que não gosta quando eu falo que Deus não pede resultado, Deus pede obediência. Deus fala, ei, está aqui a mensagem, Senhor, entreguei, fui fiel ao texto. Até aqui é comigo, agora é com o Espírito Santo. Então, quem vai de fato... Eu gosto de dizer o seguinte, que eu sou um despertador. Eu gosto de ser um despertador. A mensagem do pregador é ser um despertador. Nós colocamos um relógio para despertar. O pregador é aquele despertador. Agora, levantar da cama, ali vai entre aquela pessoa e que vai tomar a decisão, mas não sendo humanista, não é isso que eu quero dizer, não, mas aí é Deus e o cara da cama agora que vai fazer a obra, que vai... Entendeu que a linguagem que talvez pode trazer confusão para alguém? Nós somos o despertador que vai tocar, mas o levantar da cama não é o meu papel. Eu espero que Deus tire a preguiça daquele indivíduo para que ele levanta. Minha parte foi feita, de ser um despertador. Então, acho que é assim, Rosa. Não sei se alcancei aí a tua pergunta. E o microfone do Jean está aberto ali para falar. Graça e paz, queridos. Pastor Eliseu, é uma alegria poder te ouvir, tá também com os colegas, alunos, uma alegria poder estar aqui e ouvir tantas coisas boas, né? Eu achei muito interessante logo na introdução, quando você fez aquela série de perguntas, quem escreveu, para quem escreveu, né? Qual o objetivo? E é interessante porque eu penso que tá aí, né, o cerne da pregação, né? É exatamente a gente expor o texto bíblico, né? Talvez, né, algo que a gente precise mais nos nossos dias é exatamente pregar a palavra, né? Expor o texto. Essa é a ordem do Senhor para as nossas vidas, né? E fazer essa ponte, né? Essas aplicações aí que você colocou no final é muito interessante, né? Fazer essa ponte do mundo para quem foi escrito e para nós agora, né? Tá aí, acho que o que Miriam colocou, né? É sair sabendo, olha, tá, Deus falou, Jesus falou com Pedro, mas o que isso tem a ver comigo hoje, né? Tem a ver que eu sou um pecador, que eu preciso de arrependimento, né? Que eu preciso viver uma vida de santidade. Então, muito interessante mesmo, e eu acho que é esse o cuidado que nós precisamos nos nossos dias, né? É exatamente de expor as Escrituras e deixar Deus trabalhar no coração das pessoas. Muito obrigado mesmo por trazer tantas coisas boas para a gente aí. Obrigado pela colaboração aí, para acrescentar. Eu penso que deve existir uma coerência muito especial entre o que falamos e o que vivemos. Somos cartas, lembra disso? Se somos cartas e se exalamos o bom perfume,
Isso vai falar mais que palavras. Eu não sou muito fã daquele texto, pregue se necessário use palavras. Acho que tem que ter os dois. Tem que ter a pregação e tem que ter a vida. Não acho que deve ter a pregue se necessário palavras, porque a proclamação é o querigma, né? O som, a verbalização, algo audível. Deve ter uma explicação. Como a pessoa vai explicar, entender se não há quem explique? Isso é bíblico. Como vou entender se não há quem explique? Então, se nós explicamos com a vida e com palavras, nós vamos tocar corações. E com amor, com humildade. A mensagem não é aquela coisa minha de cima para baixo, no meu sentido, eu sou o pregador, eu faço. Não, é graça. Eu tenho procurado aprender. A gente está aí numa caminhada e eu sei, espero amanhã estar bem melhor do que hoje, aprendendo coisas e, acima de tudo, vivendo o Evangelho. E aquilo que nós recebemos de Deus é o que nós vamos passar. É o que Paulo fala para Timóteo também, né? É muito disso. Bom, meus amigos, meus irmãos e irmãs, meu tempo está passando. Se vocês me permitem, eu queria finalizar com um breve devocional e, quem sabe, pode ser um pouquinho do que eu estou tentando sugerir na prática. Um devocional. Pode ser? Fechamos aqui com um breve devocional? O que eu estou tentando falar? Eu vou tentar fazer em 6 minutos o que eu estou tentando falar ou colaborar, contribuir durante todos esses mais de 50 minutos aí. Vamos lá. Eu quero começar com uma experiência que aconteceu. Quem é melhor? Eu estava em um ônibus e um jovem me pergunta, eu estava em um ônibus, isso foi em Portugal, e um jovem me perguntou, quem é melhor, Maradona ou Pelé? E eu, sentado do lado do jovem, eu disse, é óbvio que é Pelé. Maradona não sei o que é Maradona? É de comer, de passar no cabelo? É uma marca? É uma empresa? O que é? E ele, brasileiro é tudo igual. É claro que eu estava brincando com ele e conquistando o direito de ser ouvido. E depois eu disse ainda, claro, Maradona é de uma época, Pelé é de uma outra época, então a idade é um pouco diferente, não dá para comparar, mas enfim. E ele, quem é melhor? Messi ou Neymar? E é óbvio que eu falei que o Neymar ainda assim era melhor que o Messi, eu brincando com ele. E aí eu falei, chega de perguntar, agora eu vou te perguntar. E quem você acha que é melhor? Messi ou Messias? E ele, eu não conheço o Messias. Eu falei, não acredito que você nunca ouviu falar do Messias. Ele, não, eu nunca ouvi. É alguém que foi campeão recentemente pelo Corinthians, pelo Flamengo, algum brasileiro? Eu falei, não. A diferença é que você diz que conhece o Messi, mas o Messi não te conhece. Você não conhece o Messias, mas o Messias te conhece. Eu quero te falar quem é o Messias. Messias, segundo João, capítulo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que pecado? Todos nós somos pecadores. Você já disse assim, o errar é humano? Sim. Então, se você é humano, você tem erro. Precisamos apontar o maior problema da humanidade, chama-se pecado. E o pecado habita em nós desde Adão. Aí explicamos quem é Adão, desde quando. E há um problema. Pecado trouxe morte. Há uma consequência. E desde então, o ser humano vive tentando resolver esse problema. O que causou o pecado? A consequência, a morte. E o nome disso é obras. Tentativa insuficiente de fazer só aquilo, de tentar resolver aquilo que só Deus pode resolver. Obras é uma tentativa insuficiente humana que quer resolver algo que só Deus pode resolver. Ele não pode resolver. Só nos resta o grande amor de Deus. E Deus nos viu com os nossos pecados, com o nosso jeito, e Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, aquele que resolve o seu e o meu problema. Todos nós temos um grande problema, uma grande dívida. E só existe um Deus que pode resolver esse problema. Só Jesus pode resolver esse problema. E Ele resolveu isso morrendo em uma cruz. Explicamos o que é a cruz. Lugar que era para ser meu, Jesus tomou. Será que isso faz sentido para você? Será que você caminha com perguntas ou com problemas que você não identificou? Pecado, consequência, morte, distância de Deus. E aí eu vou terminar dizendo que há um convite. E o convite é Deus nos chamando de volta para Ele. É Deus fazendo de volta essa reconciliação entre o homem distante de Deus para perto de Deus.
E ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Bom, vou ter que terminar porque eu disse que seria 6 minutos. Eu poderia aplicar mais, mas a mensagem é essa. Talvez muitos conheçam o Pelé, o Maradona, o Messi. Mas a pergunta é, você conhece o Messias? O Messias te conhece e ele te chama pelo nome. E ele te chama hoje para uma nova vida. E ele nos chama, ele está construindo um mundo novo, mas para ele fazer o mundo novo, ele faz isso com pessoas novas. E ele chama isso de nova criatura. Foi o que Paulo falou. Nós somos nova criatura em Jesus para formar esse mundo novo, restaurar esse mundo caído. Que Deus nos abençoe. Somente por meio de Jesus isso é possível. Que Deus nos ajude. Sugestões de leitura? Amplie, do Helder. Pregação, Timóteo Keller. Pregador, Fale de Cristo, Pedro Mendes. O Jovem Pastor. Legal. Muito obrigado. Deus abençoe. Terminamos por aqui. Muito obrigado, Eliseu. Eu creio que aprendemos muito hoje com esta aula, então, magnífica aula, né? Que Deus continue te usando e te abençoando, né? Obrigado por repartir o teu dom aí com a gente, né? Os teus dons conosco aqui nessa aula, né? Eu creio que todos anotaram e a aula está gravada, né? Vocês podem depois acessar novamente, ouvir outra vez, né? E depois vamos estar disponibilizando no grupo os slides para aqueles que desejarem. Muito obrigado, meu querido, por aceitar nosso convite. Tá? Eu sei que você tem outro compromisso, se quiser, assim, eu já fique à vontade, mas nosso obrigado, abraço na família. Obrigado. Um abraço. Abraço. Todos sintam abraçados. Estou vendo aqui, entrou o pastor Taborda. Alegria vê-lo aqui, seu rosto. Deus abençoe todos. Uma boa jornada de estudos. Poxa, vai em frente. Ânimo. Bons estudos com bom ânimo. Deus abençoe. Obrigado. Espero encontrá-los em breve em alguma mesa, em algum café dessas estradas aí do nosso Brasil e da nossa Bahia especial. Um abraço. Tá. Deus abençoe, Eliseu. Amém. Obrigado, querido. Muito obrigado. Pois bem, quem ia falar? Pastor Taborda, obrigado por estar aqui com a gente também, tá? Mais um dos nossos professores. Tá? Muito bom ter vocês todos aqui. Tá? Eu havia preparado uns slides para passar o calendário com vocês, tá? Só que eu não sei onde foram parar esses slides. Eu fui lá de manhã, até a Giovana revisou para mim para ver se estava tudo ok, e eu não sei onde eles foram parar. Mas nós temos alguns avisos que Giovana vai estar passando para vocês. Mas eu quero colocar o seguinte: esse semestre, então, na segunda-feira, nós teremos Antigo Testamento e Novo Testamento, né? O professor Wagner, que entrou aí no grupo também, um dos professores do Antigo Testamento, o 3, e eu vou estar ministrando para vocês o Novo Testamento 3, tá? Na quarta-feira, nós vamos ter Vida Cristã com a professora Giovânia e Aconselhamento Pastoral com o pastor Taborda, tá? Na quarta-feira, certo? E nas sextas-feiras, vocês vão ter uma aula sensacional com o pastor Jânio, que é Teologia Sistemática 1, tá? Então, estejam animados para esse semestre. Nós vamos ter apenas estas 5 disciplinas, tá? Novo Testamento, Antigo Testamento, Vida Cristã, Aconselhamento Pastoral e Teologia Sistemática. Eu postei já o calendário nos grupos de cada disciplina. Então, preste atenção, o calendário já está lá com os dias de aula. Por quê? Como nós temos feriados, nós temos agora o carnaval na outra semana, então algumas aulas foram suspensas, tá? Para nos ajudar, por exemplo, nesse período de retiros, né? Vocês não perderem, tá? E os feriados que a gente às vezes tem, véspera de São João aqui, para a gente é complicado dar aula, então as aulas estão suspensas nesse momento. Então fiquem bem atentos, tá? Ao calendário desse semestre. Estamos começando esta semana, né? Quarta-feira agora a gente já começa com Vida Cristã, porque nós queremos encerrar até o final de junho, tá bom? Eu já passo, já dou a oportunidade para vocês, tem alguém querendo falar, tá? Então, lembrando para vocês, tá, que nós vamos ter um encontro missiológico
tá? Possivelmente com o Dr. Bertel no final de maio, tá? A gente sempre tem, a gente aproveita essas oportunidades para ouvir alguém, um missionário, um outro professor e tal, para a gente ampliar nossos conhecimentos. E no início de julho nós vamos ter nossa atualização teológica, que não é mais no meio de julho, mas no começo de julho. Tá? Vamos ter a atualização teológica com a presença de vários pastores aqui em Guanambi, tá? Vai ser presencial. Vai estar aqui o pastor Paulo Azevedo, o pastor Eliseu vai estar novamente também. Nós vamos ter o presidente da UMB. Vamos ter vários professores ministrando essa atualização teológica no início de julho, de 4 a 6 de julho. Então, já estou avisando vocês, tá, a respeito, para vocês marcarem na agenda de vocês. A gente vai estar colocando depois as outras informações, tá bom? John, querido, levantou a mão. Por favor, John. Paz do Senhor a todos, boa noite. Pastor, se o senhor puder depois, novamente, por favor, enviar nos grupos a questão do calendário, eu agradeço porque no meu telefone, as mensagens que são enviadas por aquele WhatsApp da secretaria, elas estão aparecendo codificadas para mim, então tem bastante coisa que eu não tive acesso. Aí, se o senhor puder mandar novamente, eu agradeço. Tá certo. Pode deixar. Tá? Acho que o WhatsApp de atualização também, né? Daí nem sempre aparece, né? Acho que tá dando esse problema. E vai ter que atualizar o WhatsApp do seminário. Tá? É, mais alguém queria fazer uma pergunta? Agora? Bem, eu vou passar a palavra para Giovânia, nossa secretária acadêmica, tá? Ela vai passar algumas instruções para vocês a respeito de como vai funcionar o semestre, tá? Se vocês tiverem dúvidas, ela vai estar anotando essas dúvidas, certo? Como o pastor Eliseu, eu tenho agora um atendimento para fazer, ainda marquei para agora, hoje, às 9 horas, tá? Aqui na igreja, então eu vou precisar também me retirar. Mas a Giovânia vai estar cuidando com vocês, aí tirando as dúvidas, passando as demais informações, tá? E assim, obrigado a todos vocês por estarem aqui nesta noite na nossa aula, tá? Nossos professores, obrigado também por vocês terem nos atendido, certo? Meio do ano a gente vai estar, aliás, nos próximos meses a gente vai estar talvez iniciando uma turma do curso avançado também, tá? O pessoal já quem concluiu e quem já está no terceiro ano pode dar início no curso avançado. E assim a gente vai estar trazendo divulgando isso para vocês. Tá ok? Então, que Deus abençoe a todos. Giovanni, você está com a palavra, viu? Obrigada, pastor. Então, gente, eu vou compartilhar aqui algumas informações. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu tentar aqui. Ai, não entrou aqui não, peraí. Deixa eu ver aqui. Oratório aqui. Aula inaugural, aqui. Avisos. Deixa eu ver se foi aqui. Deixa eu tentar abrir aqui, viu, gente? Um momentinho aí. Tá abrindo aqui, viu, pessoal? Aí já tá.
Deu para ver aí, pessoal? Apareceu aí? Tá aparecendo aí, gente? Aí, ótimo. Esse Não, aqui. Hã? para mim aqui não. E o restante aí, gente? Orientações sobre como participar Não, da. aqui tá aparecendo só que clicou, mas não abriu, não. O arquivo mesmo não tá aberto, não. Meu Deus do céu, peraí, só um pouquinho. E aí? Continua, Gil. Negativo. Mesmo Eu jeito. não. Tá Ô, aparecendo aí, Gil, não? Oi. Boa noite, paz. Ai, Faça o seguinte, tira o compartilhar a tela e aí você volta a compartilhar já com o arquivo aberto, viu? ô Jesus, peraí, só um pouquinho. Eu vou tirar aqui, vou fechar. Peraí. Interromper compartilhamento. Peraí, só um pouquinho. Ô Cristo. Eu abri aqui, tá aberto meu computador aqui, Wagner. Isso, Pra, agora já está aberto. Saiu aí? ainda não. Ué, tá aberto aqui no meu computador, gente. Peraí, só um pouquinho. Agora vem aqui em compartilhar aqui embaixo e na hora que clicar você clica no arquivo, Eu abri. no cronograma da aula. Peraí. Não é possível, meu Deus. Espera só um pouquinho aqui. A gente abre a tela, compartilha aqui. Peraí. O trem tá aberto lá, tá mostrando aqui que não tá aberto. Vou abrir. Peraí. Vou aqui compartilhar. Apresentação de slides. Compartilhar. E aí, gente? Foi. Agora sim. Já foi. Graças a Deus. Isso aí, como o pastor Paulo disse, gente, olha, isso aí tem um problema nesse. Isso é do semestre Só passado, que viu? É isso mesmo, é porque ele salvou chegando lá, agora. aí ele salvou lá, mas teve um probleminha. Aí eu vou estar passando para vocês só isso aí, ó, orientações sobre como participar das aulas online. Como o pastor Paulo disse, pessoal, aqui as aulas você já sabe mais ou menos o calendário, né? Na segunda-feira tem artigo 3. E novo 3. Na quarta-feira tem aconselhamento pastoral e vida cristã. E na sexta-feira é teologia sistemática. Na segunda-feira é de 15 em 15 dias a aula. Antigo 3 e novo 3, de 15 em 15 dias. A mesma coisa acontecerá na quarta-feira. Aconselhamento pastoral e vida cristã de 15 em 15 dias. E na sexta-feira, teologia sistemática é toda sexta-feira. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão lembrando aí que eu vou anotando. O que der para responder agora, a gente responde. O que não der, a gente anota e responde depois. Certinho? Vamos ver aqui. Orientações sobre como participar das aulas online. Primeiro, manter a câmera aberta. Peraí, deixa eu ver aqui. Manter a câmera aberta, se possível, porém, se a conexão estiver ruim, você pode fechar. Letra B, manter o microfone fechado, abrir somente quando solicitado, para evitar interferência no momento das aulas. Letra C, use o sinal de aceno se desejar alguma participação. Letra D, pode utilizar o chat para fazer perguntas, para colocações, alguma coisa
dessa natureza. As aulas ocorrerão pelo sistema remoto, como vocês já sabem, né? Costumeiramente, na plataforma Zoom. Letra B, o link da aula estará disponível no grupo do WhatsApp e no grupo da disciplina. Da mesma forma que nós fizemos hoje, nós continuaremos enviando um link das aulas. E eu quero falar sobre os grupos. Os alunos que não estiverem nos grupos das disciplinas podem me cobrar, viu, gente? Que às vezes eu coloco algum aluno, às vezes tem grupo que eu acabo esquecendo, mas podem cobrar. Falar, ó, eu não estou em tal grupo, o que está acontecendo para eu ir lá e adicionar você, tá certo? Letra C, o aluno somente poderá deixar de assistir a aula por motivo justificável, devendo estar atento ao limite de faltas estabelecido. Olha, isso aqui é algo que a gente quer bater nisso aí, sabe? Bater na mesma tecla, porque às vezes tem aluno que não assiste aula e não dá satisfação, some da sala e não dá satisfação. Então, se você não pode assistir aula na disciplina no dia, você tem que dar satisfação, porque também perde por falta, né? A gente tem que lembrar disso. Uma outra questão: as aulas serão gravadas e estarão disponíveis no canal do YouTube e o link será postado no grupo da disciplina. É da mesma forma do ano passado. As aulas são dadas, depois o pastor posta lá. Você pode entrar também no YouTube e assistir depois. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Eu fui perguntada por isso, questionada esse ano todinho. As aulas não estão gravadas e por que que eu preciso assistir? Precisa sim, você precisa ter a sua, como é que diz, a sua presença lá. Nós precisamos saber que você está assistindo às aulas. Se você tiver algum problema em alguma área, tiver alguma dificuldade, entre em contato com a secretaria e diz, olha, eu não estou podendo assistir a aula esse dia, né? Por isso, a gente entende. O aluno receberá as apostilas no formato de PDF e também os e-books. Os slides poderão ser disponibilizados pelo professor. Eu gosto, deu aula, eu gosto de postar o slide, porque vocês ficam com o conteúdo. Porque nem sempre, o que está no e-book é o que nós damos na sala de aula. Eu costumo dizer que o e-book, ele é só como é que eu posso dizer? O e-book, ele é só um esboço, porque ele é bem limitado. E a aula é bem profunda. E o pastor Paulo já avisou para vocês, né? Como é que vai ser? A gente precisa de. Toda aula terá um comentário, né? O aluno fará um comentário de cada aula e enviará para o professor o comentário. Então, é preciso assistir a aula porque você vai comentar. Se você não conseguiu assistir a aula no dia, assista depois e faça o comentário do conteúdo da aula. Letra F, dispomos de alguns livros em PDF. O estudante poderá solicitar o acesso à biblioteca virtual. Deixa eu ver se tem atendimento da secretaria. A secretaria do seminário atende presencialmente todas as manhãs, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas. Olha, esse aí é na secretaria, mas eu estou aqui, ó, no WhatsApp, pode entrar em contato comigo, precisou de alguma coisa, fora desse horário aí, como eu sempre faço, pode entrar em contato comigo que eu respondo, viu? Tem problema nenhum, eu estou disponível sempre. Contatos, está aí da secretaria. Ah, o e-mail do CT Bisba. Toda vez que você enviar um trabalho para o professor, você envia para o professor e envia para o CT Bisba. Não mande trabalho pelo WhatsApp, porque essas configurações você acaba perdendo os trabalhos e dão problemas, e problemas sérios, porque o aluno fazer um trabalho enorme e depois o trabalho perder não é fácil, né? E já aconteceu isso. Então você vai enviar pelo ctbisba@hotmail.com e envie para o professor. Todo professor tem um e-mail, entendeu? Tem que enviar nos dois endereços. É nos dois endereços para não correr o risco de pagamentos das mensalidades. O curso médio é de 3 anos a 3 anos e meio, um total de 80 créditos. Os valores que nós já passamos para vocês são R$ 50 a matrícula, mais 11 parcelas de 200. Os alunos batistas independentes possuem 20% no desconto da mensalidade, ou seja, fica por R$ 160. O pagamento das mensalidades são feitos Pix bancário, que é o ctbisba@gmail.com.
tentar tirar isso aqui. Ixi. Os novos alunos deverão pagar matrícula até o final do mês, juntos com a mensalidade. Os pagamentos poderão ser feitos através via Pix, né? Aqui, ou através do depósito, transferência, Pix bancário, ou na conta informada no grupo do WhatsApp. Quem ainda não fez o pagamento da matrícula em janeiro deverá pagá-la juntamente com a mensalidade no mês de fevereiro. Os avisos serão, informações gerais. Os avisos serão feitos pelo grupo do CT Bisba no WhatsApp. Teremos 6 encontros missiológicos online durante o ano, com a participação obrigatória de todos os alunos. Lembrando que, no histórico, esses encontros missiológicos, eles contam como crédito, viu, gente? Lá no final do histórico de vocês, tem lá, olha, a quantidade de créditos, tem até os encontros missiológicos. É preciso que o aluno esteja atento e participe dos encontros missiológicos. Realizaremos os encontros de alunos e professores presencial no decorrer do ano. Esse ano não vai ser no acampamento Filadélfia, vai ser na igreja. Depois o pastor Paulo vai entrar em contato com vocês e vai dar maiores informações sobre isso, tá certo? Estaremos todos reunidos lá, igual como sempre. E é só, por enquanto, é só. Os eventos, né, ele já falou sobre os eventos, isso daí é outra coisa. Ele já explicou aí, né? É com a diretoria toda e pronto. É só isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Gil, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Em relação à carga horária, a carga horária do seminário é Quem que tá igual, falando por aí? exemplo. É John? Áudio. É que minha conexão aqui é péssima, aí se ligar aqui a câmera não Mandei fica caindo. no WhatsApp. A carga horária do seminário é igual à carga horária da faculdade, que a gente precisa fazer trabalhos por fora para poder suprir a carga horária para o final, ou somente as matérias que forem, somente o que for pedido e mandado pelos professores? Somente as matérias me mandadas pelo professor, com os tratamentos estipulados pelo professor. Entendi. Porque no final, na faculdade, a gente precisa apresentar, né, Aham. os cursos de extensão e outras coisas para poder Não, cumprir aqui só carga. são as disciplinas normais, e no final você faz a metodologia do trabalho científico. E na sexta-feira vocês vão estar toda sexta-feira com o pastor Jânio, ele está bem aí, ó. Toda sexta-feira. Vocês vão estar aí aprendendo teologia sistemática. Bom demais. Alguma pergunta aí, pessoal? Obrigadão, Gil. Quarta-feira nós teremos aula de vida cristã, viu, gente? É comigo. Depois eu vou conversar com vocês sobre vida cristã. Vida cristã vai ser quarta-feira comigo. Os trabalhos tudo na datinha certa, porque eu não negocio data com ninguém, porque eu tenho uma vida muito sobrecarregada, muito corrida. Não negocio de jeito nenhum data. Quem foi meu aluno sabe aí, na educação cristã, vida cristã, sabe que eu não negocio data, não. Porque não é só o seminário, né? A gente tem outras coisas também e acaba sobrecarregando. E o final do ano eu aprendi uma grande lição, viu? Fiquei uma semana, fiquei 10 dias depois das férias na secretaria do seminário, viu? Por conta de notas, por conta de correr atrás de notas para deixar tudo organizado para o ano seguinte. Ser pontual. Ponto, eu gosto, passo tudo direitinho. Eu acho assim, irmãos, olha, quando o professor ele tem todo um trabalho, né? O professor ele estuda, ele faz planos de aula, ele prepara toda a aula. Aí ele chega aqui na plataforma, senta aqui, igual vocês também estão, né, na sala. Eles dão a aula e depois não chegam os trabalhos no dia certo. É complicado. É muito complicado. Entendeu? E às vezes tem aluno que liga para mim e cobra. Agora mesmo eu estou enviando os históricos parciais dos alunos. Comecei a enviar no início da semana passada, mas teve um pico de energia e teve um probleminha lá. Aqui em casa aconteceu do mesmo jeito também. Fiquei sem energia. Aqui, aí eu não tive como enviar. Fiquei quinta e sexta-feira sem trabalhar. Aí voltei ontem, aí eu estou organizando, já enviei alguns hoje pela manhã e vou continuar enviando esses históricos parciais com todas as notas de vocês, viu? Mais alguma outra pergunta?
Os professores, vocês já sabem quem é, né? Antigo 3 Wagner, novo 3 Pastor Paulo. Eu estou com Vida Cristã. O pastor Taborda com aconselhamento pastoral e o pastor Jânio com teologia sistemática. Mais alguma pergunta? Irmão Nilson está ali, né, irmão Nilson? Irmão Nilson vai para teologia sistemática com o pastor Jânio. E aí, gente, quais são as expectativas aí para esse próximo ano? A palavra está com vocês aí. Jaira, oi Jaira, eu chamo você de Jaira, viu? O pastor Eliseu te chamando de Jaira, é Jaira ou Jaira? Tanto faz, os dois eu atendo, mas o correto é Jaira. Jaira, É. tá certo. Quem mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Nós falamos sobre a data das mensalidades aí, mas se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato com o pastor Paulo e conversa com ele, que ele vai te entender e vai organizar tudo certinho com você aí, viu? E aí, Ricardo, tá terminando, né, Ricardo? A Ricardo ali. Plínio voltou, glória a Deus por Tô. isso, né, Plínio? Cadê Gabi? Falta Gabi. Amém. Gabi tá bem, graças a Deus. Que bom. O Grazi que voltou foi o ano passado. Grazi voltou ano passado. Graças a Deus. Dion tá chegando. Gemima tá chegando. Daniele tá aí. Só falta Leonardo. Tá a menina de Raquel ali, Keren. Thalita. Pastor Tamo aí, Clemilton. minha joia. Estamos aqui, Gil. Aí. Pois é, com fé em Deus, estaremos aí enfrentando mais esse semestre, né? Com o coração aberto para entender, para estudar a palavra, para pregarmos a palavra, conhecermos a palavra e pregarmos a palavra, né? Eu costumo dizer que palavra e oração são como as duas bandas de uma tesoura, uma não corta sem a outra. Não adianta a gente ter uma bagagem boa, teológica, de conteúdo e não ter unção que vem do santo, do alto. Então a gente precisa das duas coisas, palavra e oração. Porque você pode ter toda a retórica, todo o preparo, mas se você não tiver uma vida de oração, não vai falar no coração de ninguém. Porque é o Espírito que traz esse tempero todo especial, né? É o Espírito Santo que age quando você abre a boca e planta a semente no coração das pessoas. O pastor Eliseu falou muito sobre coerência. Engraçado que o pastor Eliseu falando sobre, sabe o quê? Autenticidade. E é o que nós vamos estudar quarta-feira, sobre autenticidade em vida cristã. Foi no profundo, eu falei, meu Deus, olha como Deus fala, né? Minha aula já está toda pronta aqui sobre autenticidade. Tá bom, então? Eu vou te pedir você, para vocês não ficarem muito tempo, vão dormir, descansar e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Que esse semestre Amém. seja Amém. bem proveitoso. Amo muito Amém. vocês, viu? Que Deus continue Amém. capacitando. Amém. A Um paz do Senhor. abraço. Pai. Pede sua Deus máscara. Até abençoe. quarta, Gil. Um Amém. cheiro. Deus Beijo. Deus abençoe. abençoe. Boa noite. Bye. Paz. Boa Paz, noite. Boa gente. Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa Um noite. abraço aí a todos. Boa noite, paz. Pai, gente. Paz.